Atributos da divindade. Questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Como já dissemos em comentários anteriores, a condição dos espíritos ainda reencarnados na Terra, não temos a condição de compreender Deus, além de que é uma energia sutil, sublime e de extrema força, de extremo amor, que governa e gerencia todo o universo. A partir daí, já começamos a sair do campo de entendimento dos nossos sentidos humanos aqui no planeta Terra, segundo as condições evolutivas que estamos. Questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. O processo evolutivo vai nos aperfeiçoando para que a gente possa ter mais entendimento das coisas sagradas, mais entendimento das coisas de Deus, para podermos entender Deus, como diz a espiritualidade, nos aproximando dele. A inferioridade das faculdades do homem não permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Os homens primitivos colocavam Deus mais ou menos a par dos homens, apenas com mais poderes, mas sentindo ódio, sentindo raiva, sentimento de vingança, porque caracterizava-se Deus segundo alguns espíritos que eles percebiam, viam e tentavam denominá-los de Deus e respeitá-los como Deus, mas segundo a sua capacidade evolutiva do momento. Mas, à medida que neles se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, vai aperfeiçoando também a ideia de Deus. Mas aí achar que Deus não existe é uma outra situação, mostrando também uma imperfeição moral. Nós temos que aperfeiçoar o entendimento de Deus como um ser de suprema inteligência, suprema sabedoria, que é capaz de gerenciar todo o universo. Questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. E aí, conforme nós já comentamos anteriormente, a gente vai vendo que as perguntas vão sendo esclarecedoras das dúvidas anteriores. É uma didática muito bem empregada por Allan Kardec e a equipe que o intuiu. Então, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai saindo das ideias materialistas, a gente vai compreendendo Deus de uma forma mais ampla, de uma forma melhor. Recentemente eu ouvi um comentário sobre a pessoa que pesquisou o genoma. Quando ele terminou de fazer a pesquisa possível do genoma para a nossa atualidade evolutiva, dizemos assim porque daqui a mais uns anos alguém vai aperfeiçoar essa pesquisa, podem ter certeza. Ele era uma pessoa ateia, totalmente ateu. Então, foi perguntado a ele, agora que você decodificou o genoma, fez toda a pesquisa sobre o genoma, você continua ateu? E ele responde, não. Passei a acreditar em Deus, porque somente algo muito perfeito, muito superior, faria alguma coisa tão magistral. Portanto, à medida que a gente vai entendendo Deus, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando, para encontrarmos melhor definição, melhor entendimento de Deus. Questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita a vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições, porquanto
Se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus, a suprema inteligência do universo, é o extremo da perfeição. Todos os atributos que quisermos atribuir a Deus é apenas de perfeição absoluta, porque Ele é um ser absoluto. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Conforme dissemos, todas as perfeições para Deus, e não adianta tentarmos achar o início de Deus. Aceitamo-lo do início para frente, para não nos perdermos em devaneios e em conjecturas que não vão levar a lugar algum. Portanto, compreendamos a existência de Deus como ser infinito, perfeito, e que sustenta todo o universo e nos mantém a vida. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Prestando atenção, como Kardec já tinha entendido naquela época, que as leis do universo sendo as mais estáveis possíveis, portanto, Deus é extremamente estável. Não coloquei a estabilidade absoluta, porque a gente vê de vez em quando a notícia dos astrônomos dizendo que as estrelas nascem, que as estrelas morrem. Então vamos deixar o mais estável possível para não entrarmos em choque com algumas pessoas que quererão fazer certos questionamentos. Mas lembrando que Deus é a suprema perfeição. Se as estrelas nascem e morrem, tem um propósito perante Deus. É imaterial, quer isto dizer que a sua natureza difere de todo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é uma energia sutil, sublime, e de tamanha força que sustenta e mantém todo o universo em harmonia e, logicamente, nos mantém a vida. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Portanto, as divisões de meu Deus, o seu Deus, o Deus dele, daquele, é apenas criações humanas diante das imperfeições humanas, porque Deus é único, é o Senhor do universo. É onipotente, ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Portanto, apenas existe um Deus. As maldades que existem no mundo não são obra de Deus, são imperfeições dos espíritos. Se entendermos que eles seguem os seus processos evolutivos ao longo de bilhões e bilhões de anos, começando lá da mônada mineral, passando por todos os estágios da vida, então nós vamos entender que os seres criados por Deus vão se aperfeiçoando, e alguns expressam-se por muita maldade. A gente vê no reino animal, uma hiena, por exemplo, devora um animal com extrema falta de sensibilidade e de respeito pela vida. Já um leão, primeiro ele mata para depois comer. Tem uma diferença muito grande na relação de sobrevivência, na forma com que lida com aquele momento de se alimentar. Um primeiro mata e o outro vai comendo o animal de uma forma muito agressiva e até mesmo assustadora. Portanto, se nós temos essas diferenças nos espíritos ainda em evolução, vai ter diferença também nos espíritos lá na frente evoluídos. Conforme o item 2 da introdução do Livro dos Espíritos, que tem os 3 tipos de almas, então a gente vai entendendo esse processo evolutivo e a gente vai vendo as diferenças entre as almas dos animais. Nós vamos ver também a diferença entre os homens. O homem não é uma criação à parte, é uma criação que vem desenvolvendo-se por séculos, por milênios, e a maioria dos espíritos que estão na Terra vieram de outros planetas seguindo o ciclo evolutivo já mais aperfeiçoados. Aqui passam pelas injunções inerentes à encarnação neste planeta.
É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Por isso, essa bondade divina, essa justiça divina, vai sempre estar nos orientando no sentido de construirmos a nós mesmos e nos mostrando que existe uma relação de causa e efeito e que nós temos que aprender a respeitarmos uns aos outros e também respeitar a natureza, para podermos, assim, estarmos crescendo e nos aperfeiçoando para Deus. Um resumo. Resumindo, Deus é. Deus deve possuir, em grau supremo, essas perfeições. Há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Esses são os atributos de Deus que todos nós temos que compreender da sua sublime e eterna perfeição. Logicamente, que conforme o texto anterior mostra, tem mais perfeições, porque todas as qualidades de Deus são perfeitas ao extremo. Essas são aquelas que Kardec perguntou para os espíritos sobre a perfeição de Deus. Mas qualquer qualidade que você lembrar de Deus, ele tem a perfeição absoluta.